Olá, aqui é Eduarda, eu sou petiana e estudante de Engenharia Civil e trouxe aqui para vocês um exercício de capacidade de carga de fundações superficiais, que é um conteúdo da disciplina de Fundações 1. Então, esse exercício ele vai abordar tudo que a gente viu de teoria lá na aula anterior. Na aula que eu falei toda a teoria, mostrei o roteiro de como calcular a capacidade de carga, tudo direitinho. Então, eu trouxe um exercício que traz todas as minuciosidades deste conteúdo. Vamos ler o exercício. Esse exercício ele é de solos estratificados, porque a gente consegue entender bem toda a teoria com ele. Então, vamos ler. Estimar a capacidade de carga de ruptura de um elemento de fundação por sapata, considerando a solução em fundação superficial, logo se encaixa no nosso conteúdo, é uma sapata quadrada de lado 3 metros. Considere que a sapata está assente na cota -1, o nível de água vai estar na cota -5, a camada 1 de solo ela vai estar da cota 0 até a cota -5 de areia compacta com ângulo de atrito igual a 38, a nossa segunda camada de solo ela vai estar da cota -5 até a cota -7 de argila mole. Então, por que também que eu trouxe esse exercício sem nenhum desenho, sem nenhuma imagem, sem nenhuma nada, né? Assim, só o enunciado mesmo. Justamente para a gente exercitar essa parte de ler, entender o que a questão pede e passar isso para o desenho, para a gente conseguir desenhar da forma correta o solo, tudo direitinho, e conseguir desenvolver mais essa habilidade, vamos dizer assim. Antes de iniciar a questão realmente, eu trouxe aqui o roteiro de exercícios de capacidade de carga, que eu mencionei ele lá na aula anterior e expliquei detalhado cada passo a passo. Então, eu trouxe aqui novamente para a gente relembrar. O primeiro passo é definir o tipo de ruptura, que a gente sabe que é de acordo com o tipo de solo. O segundo passo é definir os fatores de capacidade de carga, que é aquele NC, NQ e N-gama. O nosso terceiro passo é definir os fatores de forma, que são aqueles para ajustar, se for uma sapata, uma sapata retangular, uma sapata circular. Então, esses fatores é para ajustar a fórmula, né? O quarto passo é definir os parâmetros do solo, a nossa coesão, o nosso ângulo de atrito, o nosso peso específico do solo, e entre outros. O quinto passo é definir a sobrecarga e, finalmente, definir a capacidade de carga, que vai ser só a gente encaixar todos os valores encontrados nos passos anteriores nesse sexto passo. E, como observação, eu trouxe aqui para a gente relembrar que as areias, elas sempre terão coesão igual a 0 e vai ter um ângulo de atrito razoável. Já nas argilas acontece o contrário. A gente tem um ângulo de atrito igual a 0 e uma coesão razoável. Logo, a gente consegue tirar que se o ângulo de atrito é 0, a minha capacidade de carga aqui, o N do peso específico, ele também vai ser igual a 0, então 0 é lá aquela parte da fórmula. Então, vamos começar, né, o nosso exercício. Lendo tudo isso aqui, né, que a gente viu que é uma sapata quadrada com lado 3, que a cota está a 100-1. Então, traduzindo isso daqui para um desenho, a gente obtém isso aqui. A sapata, ela está assentada na cota -1, né? Da cota 0 até a cota -5, a gente tem a areia compacta, que vai ser o nosso solo 1, com o ângulo de atrito igual a 38, como está dizendo aqui, e da cota -5 até a cota -7, a gente tem a argila mole com NSPT igual a 4. Entendido? Aqui também tem que o nosso nível de água está na cota -5, como disse a questão. Então, a gente conseguindo traduzir o que a questão pede para o desenho, já fica muito mais simples a gente conseguir também, fazer a questão e encaixar tudo no nosso roteirinho. Então, né, aqui tá os nossos dados. Eu sempre gosto de botar os dados ao lado. Sapata quadrada, então tanto o meu L quanto o meu B vai ser igual a 3. O meu solo 1, como é uma areia compacta, a gente sabe que a areia, ela tem atrito, mas não tem coesão. Então, 38, coesão 0. O solo 2 é uma argila.
a argila não tem ângulo de atrito, o ângulo de atrito é 0 e vai ter uma coesão razoável. Além disso, em solos estratificados, a gente sabe que a gente tem que calcular o nosso bulbo de tensões para encaixar na fórmula, né? Então, o nosso bulbo de tensões de uma sapata quadrada, que lembrem que essas formulazinhas, elas estão lá na aula anterior para sapata quadrada, sapata retangular, sapata circular, cada uma tem uma formulazinha diferente. Como é que a gente tem uma sapata quadrada, a gente vai ter que o bulbo de tensões vai ser igual a 2B, que dá 6 metros. Então, traduzindo isso daqui, né, trazendo essas nossas informações de bulbo de tensões e etc. para o nosso desenho, a gente fica com isso aqui. O nosso bulbo de tensões deu 6, então a gente sabe que no solo 1 a gente só vai ter 4 metros de bulbo, nomeei aqui como A, e no solo 2, que na nossa argila mole, a gente vai ter mais 2 metros de bulbo para completar os 6, que eu chamei aqui de B. Além disso, a gente consegue identificar a nossa cota de profundidade de assentamento do primeiro solo vai ser D1 igual a 1, e para o solo 2, aqui a gente tem D2, que é o assentamento do solo 2, vai ter aqui D2, que no caso vai ser igual a 5, né? A gente tem 5 aqui. Então, é isso que a gente precisa definir no desenho. Bulbo de tensões, distância, profundidade de assentamento, tudo certinho. Agora a gente vai para o nosso roteiro, seguir o nosso roteiro. Para a camada 1, a gente sabe também que em solos estratificados, a gente faz primeiro para a camada 1, depois faz o mesmo passo a passo para a camada 2. Então, a gente precisa definir o tipo de ruptura. Para definir o tipo de ruptura, a gente precisa do tipo do solo. É uma areia compacta. Então, a gente sabe que para uma areia compacta, a ruptura é generalizada. Daí aqui a gente já anota também que o fio é igual a 38 e que a coesão é 0. Quanto mais a gente anotar, melhor para ficar tudo ali claro para a gente. O passo 2, a gente precisa definir os fatores de capacidade de carga. Eu defini aqui pela tabela de Vesic, que é essa que está ao lado, né? Então, como o ângulo é 38, as tabelas de todos os ângulos estão lá na aula anterior. Então, vocês podem ir lá para conferir e fazer outros exercícios também. Para 38 graus, a gente tem que o NC é igual a 61,35, para o NQ 48,93 e para o N do peso específico a gente 78,03. Acabado o passo 2, a gente vai para o nosso passo 3, que é definir os fatores de forma. Essas fórmulas aqui de SC, SQ e S do peso específico também estão lá dispostas na aula anterior. E é isso. Também seguindo a tabela de Vesic que a gente tem, que a fórmula é essa, encaixando todos os valores que a gente tem, né, B e L vai ser igual a 3, e os NQ e NC encontrados na tabela anterior, ou no passo anterior, a gente descobre que o nosso SC é igual a 1,79, que o nosso SQ, encaixando na fórmula também, é 1,78, e o S do peso específico vai ser 0,6, sempre porque é uma sapata quadrada. Agora a gente vai para o quarto passo, que é definir os parâmetros do solo. Os parâmetros dos solos, eles são encontrados nessas tabelas. Como a gente tem um solo arenoso, eu trouxe aqui a tabela do solo arenoso, né? Solo arenoso, é um solo arenoso, é uma areia compacta. Como é uma areia compacta, ela se encaixa aqui, ó. Então, a gente tem aqui o peso específico é igual a 18 kg por metro cúbico, coesão do areia é sempre 0. Então, definindo os parâmetros de solo, a gente vai para o quinto passo, que é definir a sobrecarga. Sobrecarga vai ser o peso específico vezes G1, que foi definido lá no início. Então, 18 vezes 1, a gente obtém uma sobrecarga de 18 kPa. Agora a gente vai para o nosso último passo, vamos dizer assim, do nosso roteiro, que é definir a capacidade de carga. A gente encaixa tudo aqui na nossa formulazinha, encaixando todos os valores que a gente já encontrou anteriormente, como a coesão é 0, esse termo aqui zerou, e
a gente encontra que a capacidade de carga para o solo 1 vai ser essa aqui, 2.831,8 kPa. Aqui, kPa. Pronto. Então, a gente já finalizou os cálculos para o solo 1. Agora, a gente vai calcular tudo isso novamente para o solo 2. Então, a gente define o tipo de ruptura, que é de acordo com o solo. Como é uma argila mole, vai ser uma ruptura por puncionamento. E, como é uma argila, a gente sabe que tem o ângulo de atrito igual a zero e vai ter um C razoável que a gente vai calcular lá nos parâmetros do solo. Agora, a gente precisa definir os fatores de capacidade de carga. Como o nosso ângulo é zero, ele vai se encaixar nessa linha aqui da tabela de VESC também. Então, o nosso NC 5,14, NQ1, N lambda 0. Então, a gente já sabe aqui, como esse deu zero, o nosso último termo da fórmula de capacidade de carga vai zerar. Agora, a gente pode encontrar os nossos fatores de forma, encaixando na fórmula novamente com os valores que a gente já tem. A gente encontra que o nosso SC é igual a 1,19 e o SQ, por ser uma ruptura por funcionamento, a gente precisa adaptar. Então, o nosso T filinha, ele vai ser igual a 2/3 do T da tangente do ângulo normal, do ângulo de atrito normal. Como o ângulo já é zero, vai resultar em zero também, e o nosso SQ fica igual a 1. E o nosso S do P específico vai ser igual a 0,6. Aí, partindo para o quarto passo, a gente define os parâmetros de solo. Como o nosso C ele é por puncionamento, ele precisa ser 2/3 da coesão normal. Então, a gente encaixa aqui, a gente sabe que a coesão é 10 vezes o NSPT, e que foi dado anteriormente também que o NSPT é 4, então a gente só encaixa na fórmula. 2/3 de 10 vezes 4 dá uma coesão de 26,67 kPa, e o nosso peso específico é definido por essa tabela aqui. Peso específico de uma argila, ela vai ser 15, que é na tabela que está lá na aula anterior. Então, a gente define a sobrecarga. Por que eu usei o meu lambda 18? Porque a sobrecarga que está chegando no meu solo 2 é justamente a do meu solo 1. Então, eu coloco aqui a sobrecarga do meu solo 1. É o peso específico do meu solo 1, porque é ele que está pesando no solo 2. Então, não sei se vocês lembram, mas voltando aqui, ó, o peso específico do solo 1 é 18. Então, a gente consegue botar o 18 aqui, o D2 estabelecido inicialmente é 5, então dá 90. Prestem muita atenção aqui, muita atenção aqui, que é onde ocorrem os erros. A gente tem que entender o que é que está sobrecarregando ali, a medida das camadas que vai acontecer. Depois, a gente precisa definir a capacidade de carga, que é adaptando aqui, né, a nossa fórmula, encaixando tudo direitinho, dá que a nossa capacidade de carga para o solo 2 é 253,13 kPa. Agora, a gente precisa comparar para saber se o solo 2 está aguentando o solo 1. Na aula 1, eu expliquei direitinho como é que é essa lógica, que é basicamente o solo 2, ele precisa ter uma capacidade de carga maior para aguentar o solo 1, senão tudo vai desabar ali, né? Então, a gente precisa fazer essa comparação. A gente tem aqui que a capacidade de carga do solo 1 é 2.831,8 kPa e para o solo 2 é 253,13. Então, isso daqui não se encaixa naquela lógica, porque o meu solo 1 ele está pesando mais do que o meu solo 2, vamos dizer assim, vamos pensar assim. Então, vai romper, né? Então, isso aqui não está ok e a gente precisa ir para a média ponderada, para a gente tentar encontrar a capacidade de carga ok, né? Então, a gente encaixa aqui na nossa fórmula, a gente tem todos esses dados já, o A e o B lá do burro de tensões,
que a gente já encontrou inicialmente, só encaixa na fórmula e a gente encontra aqui a média ponderada da 1972. Só que a gente ainda precisa verificar para que não haja ruptura da segunda camada. Encaixando aqui nessa fórmula, a gente encontra que a verificação dá 362, né? E a gente sabe que essa verificação, esse delta aqui, ele tem que ser menor que a capacidade de carga do meu solo 2. E mais uma vez, a condição não foi atendida. Então, a gente parte para tentar reduzir ao máximo essa capacidade de carga. Então, a gente encontra esse valor aqui, a capacidade de carga de R, vai ser igual a capacidade de R12 vezes a capacidade de R2 dividido pelo delta. Encaixando todos os valores na fórmula, a gente define que a minha capacidade de carga vai ser de 1.378,15 kPa, a minha capacidade de carga no geral para esse meu solo estratificado. Então, finalizamos essa questão de uma forma simples, mas que a gente precisa ter atenção, a gente precisa seguir o passo a passo, a gente precisa entender o que estamos fazendo para justamente não precisar ficar decorando essas condições aqui, essa condição aqui. Se a gente entender o comportamento do solo, a gente não precisa decorar. A gente só entende que aquilo dali vai romper. Então, a gente precisa para o próximo passo. Todos esses passos estão descritos e explicados na aula anterior. Então, se você não assistiu, volte na aula anterior, que está tudo bem explicadinho, tudo bem mastigado. O porquê que a gente precisa fazer essas considerações. Então, é isso. Finalizamos essa questão de solos estratificados. Refaçam sem olhar o vídeo e só comparando para ver se está tudo ok, se bateu com a resolução aqui. E é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Espero que vocês arrasem aí em Fundações 1, que vocês arrasem em capacidade de carga, que o 10 venha. E eu deixo aqui meu muito obrigada pela atenção. E até a próxima. Tchau, tchau!